Fala aí, aluno querido do curso íntegro, estou aqui para comentar a nossa fantástica prova do TRT9. Você que prestou concurso para técnico, vou comentar as 15 questões de língua portuguesa e a questão de redação, tão esperada e tão temida questão de redação. Fui tomada por uma serenidade, por uma temperança bastante grande para falar com você sobre a prova. A prova não fugiu daquilo que a gente já espera, já entende ser padrão de Fundação Carlos Chagas. As 15 questões de língua portuguesa se dividiram muito bem em interpretação e questões que cobravam, além daquilo que a gente já sabe ser clássico, de norma padrão. Algumas delas trabalharam com relações de sentido, sobretudo de conectivo. Se você pegar uma prova anterior, não necessariamente de TRT9, mas uma prova anterior elaborada pela FCC, vai ver que seguiu aquele padrão de prova que a gente já conhece. Banca bastante normativa, 4 questões envolvendo aspectos verbais, já também esperado, mas em linhas gerais não havia um nível de dificuldade muito grande, não. Gostei dos textos, os 2 textos escolhidos para essa prova, embora seja da minha preferência, textos um pouco mais objetivos. Poxa vida, é concurso, uma porção de questões de conhecimentos específicos. Aí, para a língua portuguesa, 15 questões com 2 textos que exigem um pouco mais ali de reflexão, eu considero o tempo um pouco escasso. Então, teria escolhido textos um pouco mais objetivos. Ainda assim, gostei dos 2 textos. Perceba que eles, de certa forma, se aproximavam, havia um certo dialogismo e havia também dialogismo dos 2 textos da prova de língua portuguesa com a proposta de redação. Mas redação a gente fala já já. Vamos pegar as questões de língua portuguesa. Então, o que nós vamos fazer agora? Produtor muito querido puxou a prova. Vou mostrar, não vou fazer a leitura da prova, uma coisa bastante cansativa, mas vou te mostrar as respostas corretas, que, aliás, aquelas divulgadas pela banca, estou plenamente de acordo, não vi ali nenhum problema que pudesse, ou alguma questão que pudesse ser sugerido um recurso. Acho que as respostas estão adequadas, há justificativa para todas elas, e é isso que eu vou mostrar para você. Afinal de contas, a gente aprende também em cima de prova, se familiariza com a linguagem que a banca utiliza e também consegue estudar e entender um pouco mais quando percebe quais são os motivos que nos levam a não escolher as demais alternativas. Então, vamos dar uma olhadinha na prova, tá lá no ponto, produtor muito bacana já separou pra gente. Vamos lá para as questões que eu vou mostrar para você. Resposta correta, batendo com o gabarito divulgado pela Fundação e as justificativas para que elas sejam consideradas como tal. Vamos lá? Então, a gente tem aqui na nossa telinha, olha que bacana, a prova de língua portuguesa, conhecimentos gerais de língua portuguesa. O primeiro texto que fala da serenidade, para as questões de 1 a 10, o segundo texto que está falando da relação do homem com a máquina, essa dependência que nós temos da tecnologia, do olhar do outro, das questões 11 a 15, ok? Padrãozinho de FCC também. Veja que o texto não era um texto muito extenso, mas também não era um texto curtinho, né? 4 parágrafos esse texto do Flávio Gicovati. Vamos lá para as questões. Não vou fazer a leitura do texto, pessoal, porque isso vocês já têm acesso à prova. Vou explicar para vocês as respostas corretas. Acho que isso fica até mais interessante. Então, a primeira questão diz o seguinte: entre as causas que concorrem para o surgimento do tédio, considerado o contexto está. Então, o que ele quer saber? O que fez, levando em consideração o texto, o que, segundo o texto, melhor dizendo, contribui para que surja o tédio. Se você olhar lá no final do 3º parágrafo, vai encontrar a informação de que nós temos pouca competência para lidar com o ócio. E é isso que é o desencadeador, o gerador do tédio. Então, resposta correta para essa primeira questão. Lembrando que estamos aqui com a prova de número 2 para o concurso para técnico. É a letra D. A dificuldade de lidar com o ócio, muito embora este tenha sido considerado elemento importante para o surgimento da criatividade. A segunda questão também é uma questão de interpretação. Então, olha só. Ao afirmar que a virtude está naquilo que Aristóteles chamava de temperança, o autor, o que o autor do texto está querendo que a gente enxergue em relação à citação que ele fez de Aristóteles
quanto a temperança. Se você for lá no último parágrafo do texto, vai encontrar a informação de que a temperança é o equilíbrio e que cada um sabe qual é o seu. Então, encontrar a velocidade ideal a cada um é o caminho. Logo, ao afirmar que a virtude está naquilo que Aristóteles chamava de temperança, o autor sugere que é essencial, letra E, encontrar a velocidade perfeita em que cada um deve se manter para não se deprimir ou se tornar ansioso. Questão de número 3, também uma questão de interpretação, padrão FCC, infere-se que, então infere-se do texto, que perdemos a serenidade quando, se você voltar ao segundo parágrafo do texto, vai perceber lá nas informações o seguinte: se a serenidade representa um estado de paz, a aceitação do que somos e temos, esta se perde caso rejeitemos este estado. Então, que inferência eu posso construir a partir dessa ideia de perda da serenidade? De que nós rejeitamos o fato de estarmos limitados por nossa condição de humanos falíveis e imortais. Resposta correta, a letra C. Então, vamos lá para a questão de número 4. Então, como eu mencionei a vocês, as 3 primeiras questões de interpretação. Questão 4 pega o quê? Verbo. Então, olha só. O verbo que pode ser flexionado em uma forma no plural, sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita no segmento, encontra-se sublinhado em. O que ele quer saber? Ele quer saber em qual dessas sentenças o verbo pode se flexionar no plural e a sentença fica do mesmo jeito. Resposta correta, letra A, porque aqui o verbo sente-se pode ficar no singular, concordando com a expressão a maior parte que compõe o sujeito, ou ele pode também ser flexionado no plural, poderia aqui eu ter sentencimal, aí estabelecendo concordância com o especificativo pessoas. Então, questãozinha aí de concordância verbal bastante tranquila. Resposta correta, letra A. Questão de número 5 vai falar para nós sobre uso de conectivos e a presença do conectivo e a relação de sentido nos segmentos, nas sentenças. Diz o seguinte: considere o trecho. Assim, perdemos a serenidade quando andamos muito devagar, perto da condição do ócio, que traz o tédio e a depressão, e também quando nos tornamos angustiados pela pressa de atingirmos nossas metas. Afirma-se corretamente. Então, aqui nós temos 5 alternativas com relação a esse fragmento. A resposta correta é a letra E. Então, nós vamos de baixo para cima, ó. Devido à pressa de termos nossas metas atingidas, é uma redação alternativa para o segmento. Pela pressa de atingirmos nossas metas. Então, aqui tá tudo certinho, regência, a crase, tudo ok. O que está errado nas demais? Então, na letra D, o sentido muda, ó. Mantendo-se a correção e o sentido, o segmento perto da condição do ócio pode ser substituído por apoiado à condição do ócio. Perto e apoiado, sentidos diferentes, não pode ser a nossa resposta. Na letra C, o que está errado? Os verbos perder e andar possuem o mesmo tipo de complemento? Não, porque perder é um verbo transitivo direto, ok? Quem perde, ó, vamos olhar aqui na nossa sentença, ó. Assim, perdemos a serenidade, perde alguma coisa, ok? Então, ali tá... Opa, desculpem, eu olhei a alternativa, quero o fragmento. Assim, perdemos a serenidade quando andamos muito devagar. O perder, transitivo direto. O andar, aqui nesse contexto, intransitivo. Então, não tem o mesmo tipo de complemento. A letra C também está errada. Na letra B, e também quando nos angustiar a pressa, é uma redação alternativa para o segmento. E também quando nos tornamos angustiados pela pressa. Não mantém, aqui na letra B não se mantém o mesmo sentido, não pode ser a nossa resposta. E na letra A, ainda que é diferente de quando, que estabelece uma relação temporal. Então, para a questão de número 5, resposta correta, conforme o gabarito, a letra E. Questão de número 6, muito bacana, gostei bastante, fala de voz passiva. Então, vamos lá, né? Muitas vezes perdemos a serenidade quando, transpondo-se o segmento acima para a voz passiva, o que você vai formar? Uma locução verbal auxiliar mais o verbo principal, ó. A forma verbal resultante será: muitas vezes perdemos a serenidade. Como é que eu vou colocar isso na voz passiva? O objeto, que é a serenidade, vai virar sujeito. A serenidade é
perdida. Resposta correta, letra B. Então, a serenidade, muitas vezes, é perdida quando tranquilinha essa questão. Questão de número 7 é uma questão que vai trabalhar também o conectivo e as relações de sentido. Olha só, expressa a noção de finalidade, o segmento que se encontra em. Essa eu considerei a questão mais tranquila, mais fácil que a gente tinha aí em relação à norma, aspectos normativos. Resposta correta, letra A. A fim de fugir do ócio e do tédio, lá no 4º parágrafo, que está indicando finalidade, ok? Questãozinha de número, aí é uma questão de interpretação, certo? Questãozinha de número, aqui se você olhar a letra B, ao passo que, se andar acima dela, está estabelecendo uma relação comparativa. Na letra C, o quando é temporal. Na letra D, o se é condicional. E na letra E, o isso, ele tem o demonstrativo aqui, não estabelece essa relação de sentido solicitada pela questão. A nossa... Opa! Pra cá, professora, o que você está fazendo? Vamos lá. Questão de número 8. Essa condição emocional que os filósofos antigos consideravam como muito criativa é algo gerador de um estado de alma que chamamos de tédio. Aqui, outra questão padrão de FCC, buscando redações alternativas que mantenham correção, lógica e... o que você vai entender aqui? Norma, padrão e relações de sentido. Segundo o gabarito, resposta correta é a letra D. Então, olha só. Considerada muito criativa pelos filósofos antigos, essa condição emocional é algo gerador de um estado de alma que chamamos de tédio. O que é problema nas demais alternativas? Vamos lá, ó. Tem-se essa condição emocional a qual os filósofos antigos consideravam muito criativa como algo capaz de gerar um estado de alma que chamamos de tédio. Aqui a gente tem, nessa letra A, uma vírgula sobrando e o sentido meio estranho. Na letra B, o estado de alma que chamamos de tédio, cujos filósofos antigos consideravam como condição emocional na qual é muito criativa. Não preciso nem terminar, né? Totalmente confusa. Na letra C, temos um problema de concordância. Essa condição emocional, cujos filósofos antigos consideravam como muito criativo, a condição muito criativa também está falhada. E a letra E, uma vez que os filósofos antigos a consideravam como muito criativa, chamamos de tédio essa condição emocional que gera tal estado de alma, o sentido foi alterado. Questão de número 9, verbo, né? Essa eu sei que vocês gostam bastante. É preciso cautela para que nossos planos não se transformem em fontes de tensão. Então, o que essa questão aqui está cobrando? Correlação verbal, gente, muito importante e bastante presente nas provas da Fundação. Alterando-se as formas verbais da frase acima, a correlação entre as novas formas, considerando a norma culta, está correta em. Então, o que a gente tem aqui? É preciso cautela para que nossos planos não se transformem em fontes de tensão. O que nós estamos percebendo aqui? A relação é uma certa relação condicional, de dependência. Então, que tipo de correlação a gente vai buscar? Imperfeito do subjuntivo com futuro do pretérito. Então, a resposta correta aqui na questão 9 é a letra C. Então, as substituições que nós vamos promover aqui seria e transformasse. Então, fica assim. Seria preciso cautela para que nossos planos não se transformassem em fontes de tensão. Se eu quisesse usar a letra A, para manter o seja, eu preciso de transformem. Se eu quisesse usar a letra B para manter o era, eu precisaria de transformassem. Para usar a letra D para manter o fosse, eu precisaria de transformaria. E para ser a resposta a letra E, para o seria, necessariamente eu precisaria de transformassem. Senão a correlação verbal estaria perdida. Resposta para essa questão, a letra C de coração. Questão de número 10 é a última questão do primeiro texto da prova. Diz o seguinte, vamos lá. O segmento sublinhado está corretamente substituído pelo que se encontra entre parênteses em. Aqui é uma questão que você vai necessariamente buscar entender sentido, mas também normatização. Essa questão de número 10 cobra da gente conhecimentos de regência, olha só. Então, eu quero saber
se o que está sublinhado pode ser substituído pelo que está entre parênteses. Para a questão 10, a resposta correta é a letra D. Não convém nos compararmos com as outras pessoas. E aí substituiríamos com as outras pessoas por as outras pessoas com acento grave. Não convém nos compararmos às outras pessoas. O que está errado na letra A? Vamos lá. Conformados com nossas limitações, substituiria por conformados em sermos limitados. Não há. Na letra B, a serenidade corresponde a um estado de espírito. Não há o acento grave aqui, há uma condição psicológica, o acento grave está errado. Na letra C, o que está errado? Sem crase, gente. Ó, o termo serenidade costuma estar associado a mais de um significado. O termo serenidade costuma estar associado a significados diversos. Você não pode colocar crase quando a palavra está no plural. Um outro problema, significado é uma palavra masculina, não vai acento grave aí. E na letra E, o que está errado? Ó, necessariamente aquela crase está sobrando, né? Ou tira a crase ou deixa a depressão no singular. Nossa próxima questão, a questão de número 11, já tem mais um texto. O segundo texto da prova, normalmente a FCC coloca 2 textos na prova. Um texto bastante que fala, né, dessa relação que nós estabelecemos, uma relação de dependência ao olhar do outro e, sobretudo, a questão da aparência. Gente, muito bacana a relação, o dialogismo que os 2 textos estabelecem com a prova de redação, ok? Então, olha só, vamos lá. Questão de número 11. Tradicionalzinha de fundação. Alternativas 1, 2 e 3 para você encontrar aquilo que é correto. Considere as afirmações abaixo. A referência ao fotógrafo Cartier-Bresson serve de amparo à crítica do autor ao número exagerado de fotografias postadas na internet. O que é esse amparo? A citação de Cartier-Bresson, ele fala no texto que ele ficaria maluco com o que está acontecendo, principalmente porque ele buscava exaltar detalhes nas suas composições, funciona como um argumento de autoridade. Então, essa informação aqui é correta. Agora, olha só, quem sabe fazer prova já ia olhar para as alternativas e enxergar o seguinte: já elimino a alternativa A e elimino a alternativa C, porque a 1 é verdadeira. Então, vamos lá para a afirmação de número 2. A frase, o mundo virtual exige estado de êxtase permanente, corrobora. O que é corrobora? Confirma. Corroborar é confirmar. Então, a frase, o mundo virtual exige estado de êxtase permanente, confirma a ideia do autor, expressa no primeiro parágrafo de que a vida é controlada à distância e por outros. E se você olhar lá no primeiro parágrafo, a ideia que você vai ter é a seguinte: somos dependentes e vivemos de aparência. Portanto, a afirmação 2 é corretíssima. E eu não tenho a alternativa 1, 2 e 3. Então, já sei que a resposta correta para essa questão é a letra B. Professor, o que está errado no 3? Sem prejuízo de sentido e da correção, o segmento com a multiplicação das imagens pode ser substituído por, posto que se multiplica as imagens, se multiplicam. As imagens é que serão multiplicadas. Então, tem um erro de concordância. A questão alternativa, afirmação 3, ela está errada. Questão de número 12 diz o seguinte, vamos lá. Desrespeitando interlocutores, enxurradas de fotos invadem o espaço virtual e que caracteriza a obsessão pelos cliques. Fazendo-se as alterações necessárias, os elementos sublinhados nos segmentos acima foram corretamente substituídos por um pronome na ordem dada em. O que você tem que observar? Olha o verbo. Porque se o complemento é um objeto direto, você vai trocar o elemento pelo pronome o a, os as. Se o verbo é transitivo indireto, logo o complemento é um objeto indireto, você tem que usar eles, a ele, a ela, eles, a elas. Então, o que a gente tem? Desrespeitando. Quem desrespeita, desrespeita algo. Interlocutores, objeto direto. Então, é desrespeitando os. O que já elimina a alternativa A, C e E. Enxurradas de fotos invadem o espaço virtual. Invade algo. Só que observa que o verbo termina em M. Então, o que vai acontecer? Enxurradas de fotos invadem no. Já eliminei também a alternativa D. Logo, a resposta, letra B. Mas, professora, por que A caracteriza? Olha só. O que? Ele puxa o pronome para a posição proclítica. Então, o que caracteriza a obsessão? Que A caracteriza, porque o que? Está puxando a resposta certa da questão 12, a letra B.
Na questão 13, uma redação alternativa para o segmento do texto, em que se mantém a correção e, em linhas gerais, o sentido original, está em letra E. Olha só que bacana. À medida que se multiplicam as imagens, surge a obrigação de estar bem. Quem vai querer se expor com um quê de melancolia nas redes sociais? Corretíssima. Professor, o que está errado na A? Tem erro de norma e tem erro de sentido. Imagino que se o fotógrafo Cartier-Bresson esbarrasse nisso, iria esboçar um sorriso irônico ou inclusive no horror, o qual seria nítido, esse o qual está sobrando e eu não consegui entender nada. Então há um problema aí na letra A. Lá na letra B, o problema é de norma padrão, porque a tendência deste tipo de patologia seja a de se diversificar a esta altura, há pessoas... Esse A, pontuação tem falha, essa crase antes do esta está errada, então problemas de norma. Na letra C, a falha de pontuação. De modo a desrespeitar os interlocutores, se interrompe conversa. De modo a desrespeitar os interlocutores, vírgula, então essa primeira vírgula está sobrando, se interrompe conversas com o propósito, né? Ou conversas são interrompidas, se interrompem-se conversas, ok? Tá errada a letra C, problemas de pontuação, problemas de norma. E na letra D, problemas de norma padrão. Atingem as relações pessoais e o uso dos espaços público e privado, uma espécie de angústia que se espalha como praga. Então, o que, é uma espécie atinge, tá errado. Resposta correta da questão 13, a letra E. Questão 14, considerando o contexto, é correto afirmar. Olha só, resposta correta, letra B. Infere-se que persona, no último parágrafo, significa imagem com que uma pessoa se apresenta em público. O que está errado na A, professora? O referente, o pronome sublinhado em mas certamente precisa incorporá-la, no final do texto, refere-se à criatividade. Não, refere-se à tristeza. Lá na letra C, uma redação alternativa para o segmento. Corpos já pertencem a máquinas, no primeiro parágrafo, substituindo-se o que está sublinhado por um pronome, corpos já lhe pertencem, já lhes são as máquinas, lhes pertencem, tá errado? Na letra D, os referentes também estão equivocados, Ambos os pronomes sublinhados com em ele, que procurava a poesia nos pequenos gestos, no cotidiano, que se desdobrava em surpresas, no segundo parágrafo, possui o mesmo referente? Não. O referente do primeiro que é ele, o referente do segundo que é o cotidiano. E na letra E, erro de pontuação, Sem prejuízo da correção gramatical, a frase enxurradas de fotos invadem o espaço virtual, a maioria delas sem o menor significado, pode ser reescrita do seguinte modo: não tem significado algum a avalanche de fotos que invadem o espaço virtual. Não, esse tem não deveria ter o acento e essa vírgula depois de invadem está sobrando. E a última questão: durante o exílio, o poeta argentino Juan Gelman, um bom tempo sem conseguir escrever. A inspiração não, disse ele, a poesia é uma senhora que nos, ou não, é uma impertinência inútil. Não consigo imaginar uma serenidade como essa no mundo virtual. Consideradas, fecha com chave de ouro FCC, né? Última questão, verbo, para conjugar e preencher a lacuna. Consideradas as relações de sentido, preenchem corretamente as lacunas do texto acima na ordem dada, bastava você identificar os sujeitos, né? Então, o que aconteceu aqui? Durante o exílio, o poeta argentino Juan Gelman, ele passou um bom tempo. Durante o exílio, estou falando de uma coisa que já aconteceu. Então, eu tenho que necessariamente usar um verbo no passado. Elimino a, elimino a e. Como eu estou contando algo no passado e não tem essa relação de algo anterior à outra ação passada, a letra C eu também elimino. Então, ele passou, né? O segundo espaço, passou um bom tempo sem conseguir escrever. A inspiração não vinha, né? A inspiração não vinha, passado. Disse ele, a poesia é uma senhora que nos visita ou não. Convocá-la é uma impertinência inútil. Então, a resposta correta da 15ª questão dessa maravilhosa prova da Fundação Carlos Chagas é a letra B de bola. E para a gente fechar esse momento tão bacana de comentário de prova, nós vamos passar a
última questão da prova, que é a questão de redação. Professora, você ficou feliz com a redação? Mais ou menos. Por quê? Porque eu não fico feliz quando o meu aluno sofre. Ô, produtor, dá pra gente descer de um jeito mais rápido para a última questão aqui do caderno de provas? Porque nós temos todas as... Ah, esse produto é demais. Professora, você não sabia fazer isso? Não, eu não sabia. Exatamente isso. Diminui um pouquinho o zoom. Querido produtor, mais um pouquinho. Enquanto o produtor ajeita aqui, pessoal, não se esqueça, ó, coisa importantíssima. Vai rolar aí o concurso do INSS? Dá uma olhada lá no site do curso íntegro, veja lá, uma equipe de professores super bacana. A mais bonita professora sou eu, lógico, né, produtor? E ele tá concordando que ele é doido. Dá uma olhadinha lá, é importante já ir antecipando estudo, tá certo? Não deixe para a última hora. Chegamos aqui à prova discursiva, a prova de redação. E eu sou obrigada a dizer para vocês o seguinte, quando eu olhei esse tema, fui tomada por um sentimento assim de, poxa vida, para que fazer isso? A FCC é uma banca muito legal. Por que ela é uma banca muito legal, professora Dani? Porque ela quer salvar o mundo, né? A FCC acha que com as suas propostas de redação, vamos salvar o mundo, né? Unidos venceremos a semente do mal, que bacana. E aí eles propõem temas, é um momento bem sério, agora porque sou uma professora séria, um momento bem sério agora. Eles propõem temas bastante reflexivos e filosóficos. Qual é o problema disso, professor? Isso não é legal? É super legal, o problema é o tempo. Você tem pouco tempo para pensar ali no assunto, então isso se torna bastante difícil. Justifica-se um tema mais difícil devido à ampla concorrência da prova, né? Muita gente querendo aquela vaga, mas ainda assim eu considero isso um pouco de maldade. O tempo acaba sendo muito escasso para você poder produzir uma reflexão que seja bem fundamentada e que seja coerente com aquilo que eles mesmos, enquanto banca, estão esperando receber. Então, essa é a ressalva em relação a isso. Além, é claro, dos critérios de correção que, uma vez estabelecidos, nos adequamos a eles, mas acho que vale a pena colocar que o conteúdo ele acaba sendo muito pouco avaliado. 40 pontos dos 100 são relacionados ao conteúdo, aquilo que você conseguiu desdobrar do recorte temático. 30 pontos para a expressão, ou seja, norma padrão, e 30 pontos para a estrutura, a organização do texto em si, a relação de continuidade, as retomadas, as antecipações, o uso dos recursos coesivos, a clareza, a sua capacidade de transmitir uma informação de uma maneira clara, coerente, satisfatória. Então, é importante ficar focado nisso. O que a gente vai fazer agora para fechar esse comentário? Algumas possibilidades, algumas ideias que eu tive enquanto dava uma olhadinha na proposta. Vamos voltar lá, então? Voltando para a prova, o que a gente tem aqui? O que a banca queria? Colocou um pequeno fragmento de um texto da Susan Sontag, Na Caverna de Platão, uma autora bastante conceituada, e a partir... isso funciona como motivador, mas é importante que você observe que a própria Susan Sontag poderia ter sido utilizada como argumento de autoridade no seu texto. Precisava necessariamente ter sido feito um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: a imagem como produtora de sentidos na modernidade. O que o fragmento da Susan diz? Apesar da presunção de veracidade que confere autoridade, interesse e sedução a todas as fotos, a obra que fotógrafos produzem não constitui... A obra que os fotógrafos, desculpem, vamos lá, produzem, não constitui uma exceção genérica ao comércio usualmente nebuloso entre arte e verdade. Mesmo quando os fotógrafos estão muito mais preocupados em espelhar a realidade, ainda são assediados por imperativos de gosto e de consciência. O problema não é que as pessoas se lembrem através das fotografias, mas que se lembrem apenas das fotografias. E aí eu fiquei pensando e algumas situações me vieram à mente. Primeira coisa importante que eu relacionei aqui: qual o sentido do registro? Porque em cima disso que ela está falando, quando ela questiona lá, estabelece a relação arte e verdade, o que ela está querendo que eu pense? Que a fotografia desencadearia a lembrança. Então, o que faz mais sentido? Eu registrar ou eu vivenciar o momento? E aí eu pensei em uma outra coisa, porque se nós perdemos o momento, como é que eu vou lembrar? Não tem como. Isso me fez resgatar o dia que eu fui ao show do Rod Stewart.
O que aconteceu? Eu estava ali sentada, apreciando o espetáculo, ouvindo a música, assistindo ao artista que se apresentava ao palco. Mas se você olhar no entorno, não é só esse show, qualquer outra circunstância. A apresentação de balé na escolinha, o que acontece? As pessoas não apreciam e não vivenciam o momento. Elas estão mais preocupadas em registrar esse momento. Então, você não está aproveitando aquilo, você está registrando para que depois você possa retomar. Mas aí aquela emoção, aquela experiência da vivência, então olha lá o contraponto, arte e verdade, se perde. Outro exemplo que a gente poderia usar, que aliás funciona como argumentação, quando o Papa foi visitar Cuba, aquela imagem das senhorinhas que estavam apreciando a passagem e no entorno vários aparelhos celulares. Essa ideia, algo que poderia ter gerado uma reflexão em relação ao tema. Então, a questão gira, veja, um texto dissertativo argumentativo. Você tinha que necessariamente se posicionar e validar isso. Vou me posicionar em relação a quê, professora? A essa ideia de dependência do recurso para a criação do sentido. Olha o que ela está dizendo. O problema não é que as pessoas se lembrem através das fotografias, mas que se lembrem apenas das fotografias. Ah, que dia que foi que você fez essa foto? Nossa, não me lembro. O que aconteceu? Não sei. É diferente. Quando você vivencia o momento e depois você pega a foto, o que você vai observar ali? Nossa, naquele dia aconteceu tal coisa e foi assim, e nós estivemos em tal lugar com tantas pessoas. Então, a questão do vivenciar o momento que deve se sobrepor ao recurso, ao objeto fotografia. Essa seria uma linha bem bacana de discussão em relação ao texto. Argumentos precisavam aparecer. A questão que foi abordada no texto 2 da prova de língua portuguesa também ajudaria em relação a isso. Nós somos dependentes da aparência, mas a aparência não é a essência. A fotografia não é o momento. Eu espero que você tenha feito uma excelente prova. Agradeço muito o fato de você estar aqui conosco, assistindo aos comentários em relação ao TRT9. Continue conosco. Como mencionei, a INSS está chegando. Dá uma olhadinha lá nos nossos professores, na equipe bacana, que vai te ajudar nesse momento de preparo para que você consiga sucesso aí em relação ao concurso. Beijo grande, pessoal. Muita luz para vocês, muito sucesso. Tomara que venha um resultado bem bacana nesse concurso. E a gente se vê aí numa outra aula, numa outra prova, num outro momento. Um beijo grande e até mais!